Olá, muito boa tarde. Mundo Record News desta quarta-feira já está no ar com as principais notícias nacionais e internacionais. E nota começa com informação de que 2 bancos de Angola bloqueiam a conta da Igreja Universal. Golpe financeiro foi orquestrado por dissidentes de instituição que apresentam ata falsificado para tentar prova que é representante legal de contas. Segundo a lei angolana, bloqueio só poderia ser feito com ordem judicial, o que acontece. As contas bloqueadas impedem o pagamento de funcionários e despesas da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A manobra criminosa dos dissidentes da instituição do país africano, que há um mês ocupam templos e agem de forma violenta, fez com que 2 bancos angolanos, o Sol e o Banco BIC, tomassem uma medida irresponsável. O Banco BIC afirmou que, dado ao conflito existente, a conta em questão encontra-se bloqueada até a resolução do problema entre as partes. Já o Banco Sol disse que, devido aos sucessivos pedidos em nome da Igreja Universal para inclusão e exclusão de assinaturas, decidiu bloquear a conta até decisão judicial. A tentativa de golpe financeiro já havia sido negada por um outro banco, o Atlântico. Na semana passada, o Jornal da Record revelou documentos que deixam claro a intenção dos dissidentes. Eles tentam se apossar das contas da Igreja Universal e ainda pedem o cancelamento dos cartões atuais e do serviço de Internet Banking. Para isso, mandam aos bancos uma ata falsificada para supostamente provar que agora eles são os representantes legais no país. O movimento que invade templos da instituição brasileira, agride e até expulsa religiosos brasileiros de suas casas, é formado por ex-integrantes angolanos da instituição que foram afastados por comportamento imoral ou até atos criminosos. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! A TV pública de Angola, que pertence ao governo, tem produzido reportagens tendenciosas contra a Igreja Universal no país. Nós estamos sendo vítimas. Implacavelmente, eu chamaria de um complô. Eu não sei, a gente não sabe a extensão do que está acontecendo. E a gente tem visto uma campanha sistemática no sentido de massacrar a Igreja Universal. A omissão das autoridades do país e a perseguição religiosa, com operações policiais contra residências de pastores e bispos da Universal, provocou forte reação entre personalidades políticas brasileiras. O Senado Federal aprovou o envio de uma comitiva de parlamentares a Angola para acompanhar de perto a crise e demonstrar às autoridades angolanas o sentimento de indignação com os últimos episódios. Vamos usar toda a argumentação que a diplomacia mundial exige nesse processo. Como é que nós vamos dar garantia para brasileiros que possam ir para atividades econômicas ou estejam lá em Angola, que também não terão seus direitos violados? Isso não é possível. Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, vai se reunir amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a crise. Nós vamos promover uma reunião igual essa, de videoconferência, com as autoridades angolanas, para mostrar que o Brasil está atento a isso e que nós não vamos aceitar isso aí. Tá bem. Isso é inadmissível no tempo que nós estamos vivendo, num país que prega e pratica a paz, que é o caso do Brasil, e que exige que aquele que tem a mínima de relação fraternal com a gente, que possa fazer a mesma coisa do que a gente faz. Como as fronteiras ainda estão fechadas por conta da pandemia, a comitiva deve viajar a Angola a partir de 9 de agosto. O que chama a atenção é a justificativa dos bancos para bloquear as contas da Universal. Eles alegam existir conflito de interesses entre os dirigentes da igreja e os dissidentes. Pela lei angolana, o bloqueio só poderia ser feito com uma ordem judicial, o que não aconteceu. Especialistas em direito internacional alertam para a fragilidade das instituições do país.
A confiança bancária está justamente na capacidade de receber, manter o recurso e permitir que aquele proprietário, aquele dono, entre aspas, da conta, tenha direito, tenha meios de movimentá-lo. A partir do momento em que eu tenho uma conta no estrangeiro, eu brasileiro tenho uma conta no estrangeiro, e eu vejo que um terceiro consegue intervir nessa conta, eu quebro completamente a confiança que eu deposito naquele sistema. A segurança jurídica é o carro-chefe aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país estrangeiro. Agora, no Tabaiti, Estados Unidos, onde um grupo de cientistas desenvolve um exame de sangue capaz de detectar até 5 tipos de câncer de forma precoce. E com as informações, a taxa de mortalidade para a doença pode ser reduzida. A pesquisa publicada hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo, recolheu amostras de mais de 120 mil pessoas saudáveis. Elas foram monitoradas ao longo de 10 anos e submetidas a um exame de sangue capaz de medir o DNA de um tumor em circulação no corpo humano. O exame mostrou eficácia em detectar 5 tipos de câncer: no estômago, esôfago, fígado, colo retal e nos pulmões. Segundo a publicação, o teste conseguiu detectar câncer em 95% de pessoas assintomáticas que acabaram sendo diagnosticadas com a doença anos mais tarde. Segundo os pesquisadores, os resultados do estudo mostram que o teste é capaz de detectar o câncer de maneira não invasiva até 4 anos antes do atual padrão de atendimento, o que poderia reduzir e muito a mortalidade pela doença no mundo todo. Segundo os cientistas, por enquanto, o exame tem como foco pessoas com histórico familiar de câncer ou fatores de risco para a doença. A parceria entre pesquisadores americanos e chineses pretende agora comercializar o teste. A ideia é que, no futuro, ele possa ser incluído nos exames de sangue de rotina, feitos durante os check-ups anuais. Mudando de assunto, Lina Cabo Verde, presidente da República Jorge Carlos Fonseca, promulga hoje lei que prolonga até final de setembro regime de layoff no setor de turismo devido à crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. O chefe de Estado, através da sua conta oficial na rede social e segundo informação anterior do governo, a medida terá efeitos a 1 de julho, tendo em conta que o primeiro período de regime de suspensão temporária de contrato de trabalho terminou em 30 de junho para todos os setores. Entretanto, Jorge Carlos Fonseca adiantou que promulgou a lei que estabelece a medida excepcional e temporária de proteção dos postos de trabalho no âmbito da pandemia da Covid-19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho layoff. Esta proposta já tinha sido aprovada no Parlamento este mês, agora apenas para as empresas do setor turístico e com perdas de 40% na faturação, com proibição de despedimentos às que aderirem a este apoio estatal, segundo o governo. De acordo com as informações, o Executivo prevê pagar este ano mais de 5,6 milhões de euros na comparticipação de salários dos trabalhadores em regime de layoff devido à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Na proposta de lei do orçamento retificativo para 2020, o governo inscreveu uma verba de 620 milhões de escudos, especificamente para a suspensão de contratos de trabalho layoff, acrescido de 10 milhões de escudos para pagamento de subsídios de desemprego. E países da União Europeia chegam a um acordo bilionário para recuperar economias afetadas pela pandemia de Covid-19. O pacote será de 750 bilhões de euros em doações e empréstimos. O plano de ajuda venceu a resistência de países menos afetados, como Áustria e Holanda. O pacote será de 750 bilhões de euros, o equivalente a 4,5 trilhões de reais em doações e empréstimos. Países mais atingidos, como Itália e Espanha, devem receber uma ajuda maior para enfrentar a recessão. O plano ainda precisa receber a aprovação do Parlamento Europeu. Mas, segundo a presidente da Comissão Europeia, a chegada de um acordo demonstra a retomada da força do bloco, que estava enfraquecido com a saída do Reino Unido e também com a falta de união no início da pandemia.
O anúncio teve efeito direto na valorização do euro. Agora, no Tabaiti, Angola, onde o Ministério de Saúde continua a anunciar cada vez mais casos de infecção para coronavírus, sendo que o país já atinge cifra de 700. Dos casos mais recentes, 2 foram diagnosticados em cidadãos de nacionalidade chinesa, vendedores nesse espaço denominado Cidade da China. Segundo informações, os infectados trabalham em lojas diferentes. Por isso, as autoridades decidiram colocar o estabelecimento comercial em cerca sanitária. Do lado de fora, vimos ambulâncias em movimento no local. Hoje, primeiro dia do cordão sanitário, as reclamações começaram. O lugar é frequentado por centenas de pessoas diariamente, desde vendedores e compradores, e alberga mais de 300 lojas. Este senhor diz que não sabia da cerca. Tem lá dentro cerca de 200 balões de fardo, avaliados em cerca de 4 milhões de kwanzas, que devem entregar aos seus clientes. Eu ali tenho mais de 30 famílias sob a minha tutela. Todas elas trabalham comigo e são pessoas que não têm tanto benefício ou rendimento assim, que dá para poder ajudar durante esse tempo todo. Portanto, além do Sr. Domingos, por cá já passaram várias outras pessoas nesta situação. O perímetro se encontra cercado, a polícia está aqui a reforçar, ninguém entra e também ninguém sai. Ficamos a saber que lá dentro apenas tem cidadãos chineses que, além de trabalharem, também têm lá as suas residências. Quem trabalha aqui conta mais detalhes. Nós não tomamos o conhecimento no momento em que as coisas estavam acontecendo dentro. Talvez já poderíamos tomar outras novas providências. A empresa declarou e nós fizemos o nosso trabalho. E começa na Brasil fase de teste de mais uma vacina contra coronavírus. Profissionais de saúde começam a participar na testagem de vacina chinesa. A primeira dose de Coronavac, a vacina chinesa contra o coronavírus, aplicada no Brasil, foi nesta médica de 27 anos. É o início da terceira e última fase dos testes mais esperados do ano. Eu fico muito contente de poder participar dessa experiência. A gente está vivendo um momento único, histórico, e foi o que me fez querer participar desse projeto. 9.000 pessoas de 6 estados são voluntárias, todas da área da saúde, os profissionais mais expostos ao vírus. É uma corrida contra o avanço da pandemia. O processo, que levaria bem mais tempo, foi acelerado. O cronograma prevê que todos os voluntários recebam 2 doses da vacina, a primeira e uma de reforço, até meados de setembro. Se a eficácia da vacina for comprovada, o objetivo é ter o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, até o fim do ano e garantir que o Brasil esteja entre os primeiros países do mundo a fazer a vacinação em massa contra o coronavírus. Nos coloca numa posição muito propícia a tornar o Brasil, e essa é a minha expectativa, como um dos primeiros países a usar essa vacina em massa. O teste é coordenado pelo Instituto Butantan de São Paulo. No dia em que a fase final da vacina foi anunciada, houve mudanças na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O professor e médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein, referência no combate ao coronavírus, assumiu o comando da pasta. Nós temos a testagem, que é exatamente o estudo 3, a fase 3, em que vamos avaliar o quanto essa vacina produz anticorpos, o quanto esses anticorpos são protetores. Nós já sabemos que essa vacina é segura, mas vamos ver se ela vem realmente trazer a proteção para a nossa população. O presidente brasileiro faz mais um teste para detecção de coronavírus e se aguarda resultado. Jair Bolsonaro faz nos últimos 15 dias 3 testes desde que anuncia que está infectado. Bolsonaro repetiu o teste no início da semana passada, quando completou 7 dias com a doença, e no último sábado. Os dois ainda deram positivo para a Covid-19. Desde o dia 7 de julho, o presidente está em isolamento, cumprindo a agenda de trabalho aqui no Palácio da Alvorada por videoconferência. De Brasília, Lívia Veiga. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América acusa a China de promover ataques de hackers a farmacêuticas que desenvolvem vacina contra o coronavírus.
2 cidadãos chineses foram indiciados por espionagem a empresas do Reino Unido, Alemanha, Austrália e Bélgica, além dos Estados Unidos. Segundo Washington, a China está por trás dos ataques cibernéticos que roubaram centenas de milhões de dólares em segredos comerciais. Momento agora de conferir mais destaques que se marca a atualidade na revista de imprensa. Record Europa te noticia: Irlanda dispensa 13 países de quarentena. Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América estão excluídos de lista. R7 te noticia: depressão e ansiedade aumenta até 80% na quarentena, segundo pesquisa. Já Euronews te informa: Donald Trump apela para o uso de máscaras. Al Jazeera traz como destaque nesta quarta-feira informativa: quase um quarto de pessoas na Delhi teve coronavírus. Voa te noticia: Covid-19, Trump flama, situação pode piorar antes de melhora e te espera vacina de qualquer país. Notícias ao Minuto te informa: alerta do tsunami após sismo de 7.8 sentido na Alasca. Para o último, Angola te noticia: Organização das Nações Unidas apoia Angola por 106 milhões de dólares. E assim, Mundo Record News termina, mas você pode conferir outras informações logo mais às 19h30 na Fala Cabo Verde. E por agora fica na companhia de Hoje em Dia.